Olá a todos vocês, estamos aqui continuando as nossas aulas de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e vamos ver o que nós iremos estudar neste momento. Na nossa aula 12, nós iremos continuar aí a nossa revisão e a nossa avaliação. Então, vamos agora para o momento da nossa revisão. Vamos revisar agora o que nós estudamos durante a nossa unidade 2. E um dos principais estudos que nós fizemos foi sobre o conceito de etnia, gente. O que vai ser etnia, gente? Etnia vai descrever um conjunto, unido ali por vínculos linguísticos, religiosos e éticos, tá? Então, a gente observa que quando a gente estuda a etnia, vai existir um grupo, que acaba se juntando, que acaba tendo ali um vínculo, ok? Que vai estar ligado muito ao idioma, a parte linguística, a parte da religiosidade, a ética. Também a gente observa que tudo isso, os fatores, como as pessoas vivem, vai influenciar bastante nesse conceito de etnia, que acaba transmitindo aí as culturas, as próximas gerações, aquelas pessoas que estão próximas, e essa área aí acaba sendo ocupada, Então, são áreas também que são ocupadas e que favorecem a continuidade dessas relações sociais entre essas pessoas. Essas pessoas, elas acabam tendo um modo de vida mais comum. Então, isso acaba fazendo com que surja o quê? A etnia, tá? Então, não esqueçam, o que vai ser esse conceito de etnia? Vai descrever um conjunto unido ali por vínculos linguísticos, religiosos e étnicos, tá? E a gente vai verificar que tudo isso acaba passando de geração para geração. Mas, além disso, também estudamos sobre o quê? Diversidade étnica. A diversidade étnica, gente, vai se referir o quê? A presença aí de uma variedade de grupos étnicos. O nome já fala pra gente, Diversidade étnica, diversos, vários grupos étnicos que vão estar espalhados ao redor do planeta, tá? Agora, isso tudo vai estar tendo uma sociedade. Existem as pessoas que moram naquele local, naquela região, aquela comunidade, que acaba surgindo diferentes tipos de etnias, tá? E esses grupos étnicos, gente, eles vão ser compostos aí por pessoas, que acabam compartilhando características culturais, linguísticas e também a parte histórica, que acaba sendo em comum ali entre aquelas pessoas. Então, por isso que acaba surgindo essas diversas partes étnicas, ok? Agora, além disso, a diversidade étnica vai reconhecer aí as diferenças, tá? Entre esses grupos, que acaba incluindo o quê? As tradições daquelas pessoas, os costumes, os valores, os idiomas e também a identidade ali das pessoas, elas acabam sendo caracterizadas, através dessa diversidade étnica. Agora, a diversidade étnica, gente, ela vai ser essencial, para promover o quê? A tolerância, o respeito e também a compreensão que acaba surgindo aí em diferentes grupos, tá? E isso acaba contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e harmoniosa. E acaba existindo alguns desafios, tá? Esses desafios, eles podem surgir ali com alguns preconceitos, infelizmente, a discriminação, e também acaba surgindo ali desigualdades sociais. E para garantir que essa diversidade étnica ela se mantenha naquele local, que não tenha tanta discriminação, que ela seja valorizada e respeitada ali, de uma forma mais justa e equitativa, tá? Então isso vai ajudar a evoluir cada vez mais, como que as pessoas vivem naquele determinado local. Então, com o passar dos anos, gente, foram surgindo aí diferentes etnias, na parte tanto dos países orientais quanto dos países ocidentais, e isso acabou marcando muito também o modo de vida, a linguística, os idiomas que acabaram surgindo aí no decorrer dos anos, ok? Então, aqui vocês estão vendo, diferentes tipos de idiomas, que significa olá,
Oi, né, que acaba aí se espalhando ao redor do planeta e às vezes existem até dialetos que acabam surgindo através desses grupos étnicos, tá? E existe, por exemplo, vou dar o exemplo logo aqui do nosso estado, do Amazonas, vai existir diferentes tipos de etnias indígenas. Então, olha aí vocês já podem observar, né, a diversidade que se tem, o modo de vida dessas pessoas. Agora, vocês imaginem aí que além do Amazonas tem o Brasil inteiro e existem outros países ao redor do planeta e esses países também, né, vão ter modos de vida, vão ter diferentes grupos étnicos e isso acaba marcando muito, né, essa diversidade étnica. Ok? Étnica. Agora, essas etnias, né, elas vão estar aí distribuídas nos continentes e um deles vai ser as etnias africanas. As etnias africanas, gente, a gente vai estudar agora observando este mapa. Através desse mapa que se tem aí a divisão, né, do continente africano, nós teremos aí a África subsaariana, que é a África que está em amarelo, e a África do Norte, tá? A África que está aí na parte setentrional, que tem menor quantidade de países, e ela é muito marcada por ser essa área aí que pega Marrocos, Argélia, tá? Líbia, Egito, é muito marcada por ter grande quantidade de muçulmanos, tá? Então o continente africano, ele acaba sendo um mosaico aí de diversidade étnica e acaba abrigando aí aproximadamente 492 grupos étnicos muito distintos, tá? Existem aí, né, em um mesmo país, em um único país, né, grande quantidade desses grupos, tá? Só na África, gente, temos aí aproximadamente 492 grupos étnicos e cada um vai ter o seu modo de vida, as suas próprias tradições, o idioma, as línguas e também os costumes. E essa riqueza cultural, ela acaba sendo o quê? Uma expressão aí da complexidade e também da longa história aí da África, que acabou testemunhando uma variedade de civilizações, as interações que ocorreram ao longo dos anos. Mas não para aí não. Outro continente que também chama a atenção pela quantidade de etnias vai ser o continente asiático. Então, as etnias asiáticas, né? Esse continente, gente, através do mapa, vocês podem observar aí a quantidade de países também que acaba se tendo. Então, ele vai ser muito diversificado, né? Também com uma grande variedade de grupos étnicos, que também muito caracterizado pelo modo de vida, tá? As raízes culturais, as linguísticas e também a parte histórica, que acaba sendo única. E dentro da Ásia, gente, a gente vai encontrar aí uma ampla variedade de etnias, como os chineses, né, os japoneses, os indianos, os árabes, os persas, entre outros que vão existir, né, que vão estar distribuídos entre esses países que vocês podem observar, tá? E cada um vai ter aí sua própria herança cultural e também uma diversidade genética enorme, tá? Então, as etnias asiáticas também são muito diversas. Saindo da Ásia, vamos agora para a Europa, as etnias europeias. Gente, as etnias europeias, a gente vai observar agora, né, vai estudar que o continente europeu, ele apresenta aí vários grupos étnicos, tá? Também, assim como o asiático, assim como o africano. E os maiores grupos etnolinguísticos vão estar aí no continente europeu, que vai estar aí dividido entre os eslavos, entre os latinos, entre os germânicos, entre os gregos e os povos fino-úgricos, tá? Além das etnias europeias, também vamos relembrar lá as etnias americanas, né? O continente americano, ele também é muito diversificado, né? Em termos étnicos e também abriga ali uma ampla variedade de grupos étnicos, né? E esses grupos, gente, eles marcam muito o modo de vida dessas pessoas, populações, né? As origens migratórias, lembrando, já existiam aqui, né, os indígenas no continente americano, acabou chegando, vindo através do processo de colonização,
outros povos, né, que acabou marcando também aqui o continente americano. Então, realmente ele vai abrigar aí um grupo étnico autóctones, tá? E isso, né, acaba marcando muito aí a parte, porque vem tanto pessoas da parte do Oceano Atlântico quanto do Pacífico. Agora, um outro continente também que chama muita atenção vai ser a Oceania, né? As etnias da Oceania, que é uma região aí muito diversificada também, e abrange aí milhares de ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico, pelo Oceano Índico, né? E eles apresentam, gente, uma rica parte aí da cultura, né, de tapeçaria, e as etnias acabam surgindo aí nessas ilhas muito diversificadas. Então eles acabam se destacando nessas diversas comunidades indígenas, né, lógico, com suas características bem diferentes, como por exemplo aqui no continente americano, as populações que acabam migrando aí para uma outra região ao longo de um determinado período também acaba marcando essas características das etnias da Oceania, tá certo, gente? Aí foi um breve, né, que nós estudamos sobre as etnias para vocês relembrarem. Mas não paramos aí não, também estudamos sobre o quê? Conflitos, guerras, né? Que infelizmente aí acaba marcando momentos ao redor do planeta entre países. Então, a partir desse momento, né, nós vamos estudar esses conflitos, essas guerras que vão ser aí mais recentes e alguns ainda infelizmente estão ocorrendo, né? E a maioria, gente, vai estar relacionado às ações humanas, né? O poder que o ser humano ele quer. Então, isso acaba englobando muito essas relações exteriores entre os países. Então, isso acaba vinculando muito o conselho aí de conversa, né, entre os países, o conselho das relações exteriores. E a gente vai analisar, né, alguns estados aí que acabam surgindo, tendo esses conflitos, infelizmente, como a situação, por exemplo, da Rússia e da Ucrânia, que ainda está ocorrendo, né? Israel e o grupo Hamas, o grupo terrorista Hamas, que também acaba surgindo. Então, são, infelizmente, conflitos, né, que vai ter um fator histórico até os dias atuais. Assim como as guerras civis, né, as guerras que ocorrem dentro de um mesmo país, e eles acabam aí recebendo aí diferentes características, infelizmente, muito ligadas à parte da política, a parte da religião, né? E também a parte que pega muito a discriminação, tá? Então, isso acaba ocorrendo em diferentes nações, como, por exemplo, a Síria, né? Também um dos países que acabam tendo esses conflitos. Vamos relembrar agora um conflito aí que ficou muito marcado, né? Que ocorreu aí recentemente, que foi entre Israel e o grupo Hamas, tá? Que ocorreu aí que está ocorrendo, né? Ainda na faixa de Gaza. Então, esse confronto, gente, vai ocorrer entre os membros do grupo Hamas e as populações do sul do Israel, que emerge aí com o mais recente conflito global, tá? E aproximadamente 700 israelenses, eles acabaram perdendo a vida ali devido ao ataque que ocorreu em um único dia, né? O ataque vindo aí dos terroristas que fazem parte do Hamas. E também cerca de 400 palestinos acabaram também falecendo aí nos bombardeios, né? Que foram retaliatórios e que foram realizados por Israel, porque Israel ali não vai aceitar, né, o que está ocorrendo aí através do grupo Hamas, tá certo? Então, infelizmente, é um conflito ainda atual. Um outro conflito, uma outra guerra vai estar vinculado a quem? A Rússia e a Ucrânia, tá? Então, por que, né, a Rússia ela acabou atacando a Ucrânia, gente? A Rússia ela vai ter o intuito aí de combater a aproximação da Ucrânia com os países considerados ocidentais e também assegurar ali o poder da Rússia, né, em relação à região oriental aí do continente europeu, tá? Lembrando que uma parte da Rússia faz parte do continente europeu, assim como a maior parte maior área da Rússia faz parte do território asiático também. Tá? Então, isso vai ser um dos principais fatores para a Rússia atacar a Ucrânia, tá? Então, a Rússia, gente, ela atuou aí desde lá da fragmentação da União Soviética, onde ele tinha o principal poder, onde vários países, que hoje são países desintegrados, né, que faziam parte ali da União Europeia, para manter a sua influência, tá? Então, a Rússia quer manter a influência na Ucrânia, tá? Combatendo aí a aproximação dos países
do país, na verdade, com outros países europeus, ok? Mas também não para aí, tá? A invasão da Crimeia e a instabilidade de Donbass foram focos de tensões também que acabaram contribuindo diretamente para ocorrer a guerra entre a Rússia e a Ucrânia atualmente, tá? É uma região bem próxima aí da Ucrânia, então a Rússia tem um interesse, existe esse conflito, é da Ucrânia, é da Rússia, então, infelizmente, ainda tem esse embate. E em 2014, gente, a gente vai estudar também que através do Tratado de Minsk I, houve aí um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, tá? Que ocorreu um momento de paz, porém não vai durar muito tempo, tá? A Rússia, gente, ela invadiu a parte da Ucrânia com o propósito de manter ali uma zona de influência na porção oriental do território europeu, tá? E um dos principais objetivos, né, de se ter ali a Rússia atacando a Ucrânia é de ter uma ação para evitar que a Ucrânia ela ingresse na OTAN, tá? Que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que já pega ali a parte dos Estados Unidos, principalmente, que é uma das grandes, que quer se aliar, a Ucrânia quer se aliar aos Estados Unidos, então acaba tendo realmente essa aversão, né, da Rússia em relação aos Estados Unidos, lembrando ali da Guerra Fria que se teve, né, a parte da Rússia, a parte dos Estados Unidos, onde eles tinham já esse conflito e atualmente ainda continua, então por isso que a Rússia ela acaba tendo que separar ali, não gostando dessa relação da Ucrânia com os países europeus, com os Estados Unidos, tá certo? Além desse conflito da Rússia com a Ucrânia, também estudamos sobre a região ali de Nagorno-Karabakh, que ficou conhecida como a região do Cáucaso, tá? Essa área, gente, é uma área montanhosa que vai estar situado aí no território de Azerbaijão, onde vocês estão observando este mapa, oficialmente reconhecida pelas leis internacionais como parte integrante aí do Azerbaijão, tá? Então, Nagorno-Karabakh vai fazer parte aí da região de Azerbaijão, ok? Agora, a maioria da população local que vive aí em Nagorno-Karabakh é formada, olha só, a etnia armênia. Vocês estão observando aí no mapa, né, a Armênia ao lado aí de Azerbaijão, e que essas pessoas que moram nessa parte aí se recusam, né, a fazer parte de onde? De Azerbaijão, ok? Então, a maioria dessas pessoas, elas vivem, né, aqui nessa área, porém a maioria é de etnia armênia, enquanto quem comanda tudo isso vai ser Azerbaijão, por isso que acaba também surgindo este conflito, tá certo, gente? Agora, nós vamos ver a sua parte cronológica, como que vai ocorrer tudo isso em relação, né, aí a Nagorno-Karabakh, tá? Então, olha só, em 1990, gente, as tropas de Azerbaijão, elas foram expulsas desse território aí, ok? Porém, em 1994 vai ocorrer o quê? Ambos os lados vão assinar um acordo de cessar-fogo, parou a briga aí. E em 2016, infelizmente, houve aí uma violenta explosão e que teve ao menos aí 200 pessoas mortas nessa região. E já em 2020, os dois países eles voltaram a se enfrentar, deixando aí mais de 300 mortos, tá? Então, a gente observa que nessa região de Nagorno-Karabakh, tendo uma maior quantidade de armênios morando nessa região, não aceitando Nagorno-Karabakh fazer parte de Azerbaijão, acaba surgindo esses conflitos. Já no ano de 2022, Azerbaijão lançou uma ofensiva contra as forças armênias e acabou tendo aí a vitória de Baku. E já em 2024, né, vai ser um território realmente incorporado a Azerbaijão. Então, infelizmente, acaba tendo esse conflito. Será que agora em 2024 vai ocorrer ainda mais conflitos ou não? Vai parar? Vai diminuir? É aí que a gente tem que observar através dos nossos estudos, ok, gente? Finalizamos agora o momento aí da nossa revisão.